Minha vida mudou quando tirei isso da minha casa. Agora sou rico. Eu sou Bob Proctor, e hoje vou te dizer algo que talvez gere uma contradição dentro de você. A ciência moderna está finalmente provando o que Jesus Cristo já ensinava há mais de 2000 anos. E não importa o que você pense agora, se você acredita ou não, você já está criando sua realidade, pela fé ou pela falta dela. E eu preciso te perguntar isso bem no começo, de forma direta. Dedo indicador apontando para a direita porque você ainda vive abaixo do seu potencial. Se a palavra de Deus diz que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Dedo indicador apontando para a direita porque tantos têm medo do dinheiro. Se a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje eu vou te mostrar a fórmula da riqueza, a mesma que transformou minha vida, tirando-me de dívidas profundas. E a mesma que Deus usa como princípio espiritual para mover o mundo. Jesus disse algo que me marcou profundamente. Se disseres a este monte, retira-te e lança-te ao mar, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, assim será contigo. Quando eu li isso pela primeira vez, confesso que fiquei em silêncio por alguns minutos. Aquilo não era uma metáfora poética. Era uma lei espiritual, tão exata quanto a lei da gravidade. E o mais incrível é que, hoje, a ciência começa a provar o que Jesus já ensinava há mais de 2000 anos. Tudo o que você fala, pensa e acredita, molda a sua realidade. Por muito tempo, eu fui um homem que falava sobre fracasso. Eu dizia coisas como isso não vai dar certo, eu não sou bom o bastante, a vida é injusta. E cada uma dessas frases se tornava carne, realidade viva, refletida nas circunstâncias ao meu redor. Não era coincidência. Era a colheita. E sabe o que é mais curioso? A neurociência moderna descobriu que o cérebro humano não distingue o que é real do que é imaginado com convicção. Isso significa que, quando você declara algo com fé, quando visualiza e sente como se já tivesse acontecido, o seu cérebro começa a ajustar seu comportamento, suas decisões e até sua fisiologia para que aquilo se torne verdade. Jesus já dizia isso. A ciência apenas encontrou outro nome para o mesmo fenômeno. Chamam de neuroplasticidade, efeito da afirmação, reprogramação neural. Mas, na essência, é fé em ação. Agora, deixa eu te perguntar algo com sinceridade. Quantas vezes você se pegou dizendo que não dá, é difícil, a vida não ajuda? Quantas vezes olhou para a conta bancária e pensou que nunca conseguiria sair do vermelho? Você já percebeu como essas palavras se repetem nas conversas de quem vive em escassez? As pessoas dizem não tenho sorte, Deus esqueceu de mim, e não percebem que, a cada palavra, estão assinando um contrato espiritual com a pobreza. A palavra de Deus nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é real. É profundo. E se você observar com atenção, vai notar que quem vive reclamando, atraindo drama e miséria, sempre tem algo em comum, o discurso. A boca fala o que o coração está cheio, e o coração, por sua vez, é alimentado pelos pensamentos diários. Se você pensa medo, sente medo. Se sente medo, fala medo. E se fala medo, vive medo. É um ciclo invisível, mas devastador. Eu lembro de um tempo em que eu não tinha absolutamente nada. Eu trabalhava o dia inteiro e não via progresso. As pessoas diziam que eu era esforçado, mas dentro de mim havia algo quebrado. Eu acreditava que nunca seria o suficiente. E sabe o que eu fazia todas as manhãs? Eu me olhava no espelho e dizia: Bob, você não vai conseguir. Eu dizia isso sem perceber o veneno dessas palavras. E, claro, eu não conseguia mesmo. A vida apenas confirmava aquilo que eu afirmava. Um dia, num momento de desespero, fechei a porta do banheiro, sentei no chão e chorei. Chorei como uma criança. Eu não tinha forças, não tinha esperança, e foi ali que eu finalmente fiz algo diferente. Eu clamei a Deus. Eu disse: Senhor, se o que está escrito na tua palavra é verdade, então muda a minha mente. Me ensina a pensar como um filho teu, não como um mendigo. E naquele dia, eu comecei um novo hábito. Ao invés de me amaldiçoar com palavras de derrota, eu comecei a declarar a promessa: eu sou próspero,
porque fui criado à imagem e semelhança de um Deus abundante. No começo, parecia uma mentira. Meu bolso estava vazio. Mas cada vez que eu repetia, algo em mim mudava. O medo começou a ceder lugar à confiança. Cientificamente, descobri depois que quando você repete uma verdade com emoção, seu cérebro cria novas conexões neurais, novos caminhos mentais que passam a orientar suas decisões e percepções. É como se a mente finalmente recebesse permissão para buscar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Mas o que realmente faz isso funcionar não é apenas a repetição mecânica. É a fé. É a certeza interior de que você está alinhado com uma verdade divina. Muitos de vocês talvez se perguntem, mas Bob, e se eu não tiver fé? Eu te entendo. Eu já estive aí. Fé não é algo que você compra ou recebe de alguém. É algo que você cultiva, como uma semente. E o solo é a sua mente. Se o solo está cheio de dúvida, raiva, inveja e medo, a semente não cresce. Mas se você começa, ainda que de forma frágil, a dizer, Deus está comigo, eu posso, eu mereço, algo começa a brotar. A Bíblia diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não precisa ser uma fé gigante. Só precisa ser viva. Veja, 85% das pessoas vivem com medo do dinheiro, segundo estudos da American Psychological Association. Elas associam dinheiro à culpa, ansiedade e até pecado. Mas isso é distorção. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele amplifica o que já existe no coração. Se você é bom, ele te dá poder para fazer o bem. Se você é egoísta, ele amplifica o egoísmo. A riqueza em si não é o problema. O problema é a mente não renovada pela palavra. Eu quero que você reflita. Quando foi a última vez que você agradeceu por aquilo que ainda não tem? Quando foi a última vez que declarou vitória mesmo sem enxergar o caminho? Porque é aí que mora o milagre. A fé é ver o invisível e agir como se fosse visível. É falar como quem já recebeu. É agradecer antes de colher. Se hoje você se sente preso, sem saber por onde começar, eu quero te desafiar a fazer algo simples, mas poderoso. Amanhã de manhã, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com contas, fique diante do espelho e declare: tudo coopera para o meu bem, porque Deus está comigo. Diga isso olhando nos próprios olhos. No início pode parecer estranho, mas não desista. Faça por 7 dias seguidos. E no 8º dia, observe como seu espírito estará mais leve. Observe como sua mente começará a enxergar possibilidades onde antes via problemas. Eu aprendi que a mudança não começa fora, começa dentro. E tudo o que você afirma com fé, se torna carne, se torna vida. Por isso, não se limite ao que vê. Declare o que crê. Porque, no fim das contas, a palavra de Deus não falha. Ela nunca falhou. E se você alinhar sua voz à voz dele, o impossível se tornará apenas questão de tempo. Poucas pessoas entendem o poder que o ambiente exerce. Sobre o espírito. Eu aprendi isso de forma dolorosa. A maioria acredita que prosperar é apenas trabalhar mais, estudar mais, fazer mais. Mas existe algo silencioso, quase invisível, que sabota muitos sonhos. O lugar onde você vive, as coisas que te cercam e o que você permite entrar na sua casa e no seu coração. A Bíblia é muito clara quando diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Mas isso vai muito além das pessoas. O ambiente em que você vive tem o poder de nutrir ou enfraquecer o seu espírito. Eu chamo isso de atmosfera espiritual. Cada objeto, cada palavra, cada som dentro da sua casa carrega uma frequência. E essa frequência influencia seu humor, sua fé, suas decisões e até a forma como você pensa sobre dinheiro e propósito. Hoje, a ciência chama isso de contágio emocional. Pesquisas mostram que passamos a refletir as emoções das pessoas e dos lugares que nos cercam. Se você passa muito tempo num ambiente pesado, desorganizado, cheio de lembranças ruins ou de objetos quebrados, seu cérebro começa a associar aquele espaço à estagnação. Isso gera apatia, medo e falta de clareza.
Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que ambientes caóticos reduzem a capacidade de foco e aumentam a ansiedade. Não é coincidência. É causa e efeito. Quantas vezes você já entrou na sua casa e sentiu um peso, uma sensação de cansaço, mesmo sem ter feito nada? Já notou que certos lugares parecem sugar sua energia, enquanto outros te inspiram e te dão paz? Isso não é misticismo, é uma realidade espiritual e emocional. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um Deus de ordem, e onde há confusão e sujeira, ele não habita plenamente. Durante muitos anos, eu vivi em um apartamento pequeno, escuro, cheio de tralhas. Eu dizia que queria prosperar, mas o meu lar refletia escassez. Roupas velhas que eu nunca usava, papéis de dívidas passadas, fotos de momentos tristes. Cada objeto parecia repetir para mim: você ainda está preso aqui. Eu pedia a Deus uma vida nova, mas mantinha ao meu redor tudo o que representava a vida antiga. E foi aí que entendi algo poderoso. Você não pode viver o novo se ainda está agarrado ao velho. Lembro-me do dia em que tudo começou a mudar. Era uma tarde comum, e eu me peguei olhando para minha sala, cheia de bagunça, cheia de memórias que eu não queria mais carregar. E dentro de mim, ouvi uma voz suave dizendo: tire isso da sua casa. Eu sabia que não era apenas uma limpeza física. Era espiritual. Eu comecei a jogar fora papéis antigos, roupas que me lembravam fracasso, objetos que tinham sido presentes de pessoas que já não faziam parte da minha vida. E, enquanto limpava, comecei a orar. Eu dizia: Senhor, purifica não apenas esta casa, mas a minha mente. Algo aconteceu naquele dia. O ambiente parecia outro. Eu sentia leveza, esperança. No mesmo mês, oportunidades começaram a surgir, pessoas novas cruzaram meu caminho, e até minha saúde melhorou. Eu percebi que o ambiente externo é um espelho do seu mundo interno. Quando você limpa por fora, abre espaço para Deus agir por dentro. Pense nisso. Quantas coisas você mantém guardadas por medo, por apego, por lembrança? Quantas vezes você entra em casa e sente que aquele espaço não te inspira? Talvez você durma ao lado de objetos que carregam a energia de dor e fracasso, e nem perceba. A verdade é que você não precisa carregar o passado como decoração. Eu quero que você faça um exercício simples, mas poderoso. Hoje mesmo, olhe ao seu redor e escolha 10 coisas que não servem mais, que trazem lembranças ruins, ou simplesmente não te representam mais. Pode ser uma roupa, um papel, uma lembrança, um objeto quebrado. Tire essas coisas da sua casa. E enquanto fizer isso, diga em voz alta: Senhor, eu libero o velho para que o novo entre. Faça isso com fé, e observe a transformação que acontece dentro de você. Você pode achar que isso é apenas simbólico, mas o espiritual e o físico estão entrelaçados. A energia que circula no seu ambiente influencia seu estado mental. A Universidade da Califórnia descobriu que pessoas que vivem em ambientes limpos e iluminados têm até 30% mais clareza mental e foco em metas financeiras. É o mesmo princípio que Jesus ensinou quando falou sobre limpar o interior do copo e do prato. Primeiro o dentro, depois o fora. Eu costumo dizer que a casa é o reflexo da alma. Se a sua casa está cheia de peso, de bagunça, de coisas que você não ama, talvez sua mente também esteja. E se a sua mente está desorganizada, o fluxo da prosperidade fica bloqueado. A presença de Deus traz luz, e onde há luz, não há confusão. Por isso, cuide do seu ambiente como quem cuida do próprio coração. Traga a palavra de Deus para dentro da sua casa. Coloque uma Bíblia aberta, um louvor suave, um aroma que te lembre de paz. E, principalmente, retire tudo o que representa dor e escassez. Assim como uma semente precisa de solo fértil para crescer, a sua fé precisa de um ambiente limpo e preparado para florescer. Eu testemunhei isso na minha própria vida, e continuo vendo acontecer na vida de milhares de pessoas que aplicam esse princípio. Prosperidade não é apenas o que você conquista, é também o que você permite permanecer ao seu redor. Quando você decide limpar, liberar e organizar, você está dizendo para Deus: Senhor, estou pronto para o novo.
E Ele sempre responde à prontidão com abundância. A fé é o combustível invisível que move todas as grandes transformações. E eu não estou falando daquela fé passiva, que apenas espera algo acontecer. Estou falando da fé que decide, que age, que dá passos mesmo quando o chão ainda não apareceu. A fé que muda vidas é sempre acompanhada por atitude. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. E isso é mais profundo do que parece. Significa que acreditar é apenas metade do processo. A outra metade é agir como se já fosse verdade. Quando comecei a estudar a mente humana, percebi algo extraordinário. O cérebro não distingue o que é real do que é vivido pela imaginação e pela fé. Se você acredita de verdade em algo, seu corpo começa a reagir como se já fosse real. As decisões, o foco, a energia, tudo muda. E é aí que o milagre começa a tomar forma no mundo físico. A ciência chama isso de viés de ação. Quando a mente acredita, ela cria caminhos para tornar essa crença realidade. Mas Jesus já dizia isso há 2000 anos. Tudo é possível ao que crê. Eu me lembro de um tempo em que eu acreditava apenas até o limite do que podia haver. Eu esperava ter dinheiro para começar um projeto. Esperava me sentir pronto para dar um passo. E, adivinhe, nada acontecia. Porque eu estava vivendo uma fé condicionada à lógica. E a fé que muda o destino nunca é lógica. Ela é sobrenatural. A verdadeira fé desafia o que os olhos veem e se apoia no que Deus prometeu. Eu conheci uma mulher inspiradora, Mary Kayesh, uma empresária cristã que construiu um império de beleza baseado em fé e propósito. Ela sempre dizia: coloque Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. E tudo o que ela fazia refletia essa ordem. Ela começou com quase nada, numa época em que o mundo dos negócios era dominado por homens, mas ela acreditou. E mais do que acreditar, ela agiu. Ela orava antes de cada decisão, confiava em Deus e tomava atitudes como se já tivesse vencido. Isso é fé prática. Fé que move montanhas e transforma impossibilidades em testemunhos. Agora pense comigo. Quantas vezes você já adiou algo porque sentiu medo? Medo de errar, medo do que os outros vão dizer, medo de parecer tolo. Quantas vezes você orou pedindo um milagre, mas continuou se comportando como quem duvida? A maioria das pessoas pede a Deus uma nova estação, mas continua plantando as mesmas sementes. Ora por mudança, mas age como quem não acredita que ela virá. Eu me lembro claramente de uma das decisões mais desafiadoras da minha vida. Eu estava em um emprego que me drenava por dentro. O salário era fixo, a rotina era segura, mas algo em mim dizia: você nasceu para mais. E ao mesmo tempo, uma voz de medo gritava: e se der errado? E se você fracassar? Eu lutei internamente por semanas. Eu queria confiar, mas a lógica não deixava. Até que um dia, eu decidi fazer o que a Bíblia ensina: andar por fé, não por vista. Pedi direção a Deus, e mesmo sem saber o que viria, pedi demissão. Foi o passo mais assustador e libertador da minha vida. Eu não tinha nada garantido. Mas algo incrível aconteceu. Portas começaram a se abrir onde antes só existiam paredes. Pessoas começaram a aparecer, oportunidades surgiram, ideias fluíram. E eu entendi: Deus não revela o caminho inteiro, Ele mostra o primeiro passo. A fé é justamente isso: caminhar quando só existe uma promessa. A neurociência moderna confirma que nossas decisões baseadas em convicção têm impacto direto no cérebro e nos resultados. Pesquisas mostram que quando você age em alinhamento com uma crença forte e positiva, a liberação de dopamina, o neurotransmissor da motivação. Em outras palavras, o próprio corpo se torna aliado da fé. É por isso que pessoas de fé vivem com mais energia, propósito e esperança, porque elas já se veem na vitória antes mesmo de conquistá-la. Mas eu quero ser honesto com você. Fé não é ausência de medo. Fé é agir apesar do medo. Quando Pedro andou sobre as águas, ele ainda via as ondas, ainda sentia o vento, ainda podia afundar, mas ele deu o passo. O que mantém você preso não é a falta de capacidade, é o medo de acreditar de verdade. Então eu te pergunto:
O que você faria hoje se tivesse certeza absoluta de que Deus está contigo? Que decisões você tomaria se realmente acreditasse que Ele te sustenta? Porque a resposta a essas perguntas mostra onde sua fé realmente está. Eu vi pessoas transformarem suas vidas em poucos meses apenas porque decidiram agir de acordo com o que creem. Uma mulher que vivia em dívida começou a declarar todos os dias: "O Senhor é meu provedor." E, inspirada por essa fé, abriu um pequeno negócio de bolos. Hoje, ela sustenta a família com o trabalho das próprias mãos. Outro homem, que dizia não ter talento algum, começou a servir na igreja, ajudando outras pessoas, e ali descobriu dons que ele mesmo não sabia que tinha. A fé moveu a ação, e a ação trouxe prosperidade. Se eu aprendi algo em toda a minha trajetória, é isso. A fé que não se transforma em decisão é apenas desejo. Desejo não move o mundo. Fé com atitude, sim. Por isso, se você quer ver o agir de Deus, pare de esperar sentir-se pronto. Dê o passo e confie que Ele vai firmar o chão. Hoje, quero te desafiar a fazer exatamente isso. Escolha uma área da sua vida em que você tem procrastinado por medo e dê um passo de fé. Não precisa ser algo gigantesco. Pode ser uma ligação, uma inscrição, uma conversa, uma mudança. Apenas haja com base na certeza de que Deus está no controle. Faça a sua parte e deixe que Ele faça o impossível. A fé é o elo entre a promessa e a realização. Ela é a ponte entre o invisível e o concreto. E, quando você age com fé, o céu se move a seu favor. Por isso, não espere o momento perfeito. Ele nunca virá. Comece agora, porque Deus já te deu tudo o que você precisa para começar. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi em mais de 50 anos ensinando sobre prosperidade, fé e mente, eu diria que a verdadeira riqueza segue uma fórmula simples, mas profundamente espiritual. Semeie, declare e haja. É a combinação perfeita entre o que Deus ensina, o que a ciência confirma e o que a experiência comprova. Tudo o que você vê de grandioso começou com uma semente, e essa semente é uma palavra de fé. A Bíblia diz: "Tudo o que o homem semear, isso também colherá." Gálatas 6:7. Quando eu realmente entendi isso, algo mudou dentro de mim. Deus não disse algumas coisas. Ele disse tudo. Isso significa que se você planta palavras de medo, colhe escassez. Se planta atitudes de dúvida, colhe resultados medíocres. Mas se planta fé, gratidão e propósito, colhe abundância. Eu vi isso acontecer incontáveis vezes, dentro e fora da igreja, na minha própria vida e na vida de pessoas comuns. E sabe o que é mais interessante? A ciência moderna finalmente começa a provar o que Jesus já nos ensinava. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que cultivam o hábito de afirmações positivas e de gratidão não apenas aumentam seu bem-estar emocional, mas também melhoram seu desempenho financeiro e profissional. Ou seja, o que você diz e acredita literalmente muda sua biologia, seu comportamento e, por consequência, o seu destino. Mas eu preciso te dizer uma verdade que muitos ignoram. Riqueza não é sobre dinheiro. Dinheiro é apenas um dos frutos. A verdadeira riqueza é um estado de consciência. É entender que você é filho de um Deus abundante e que foi criado para multiplicar, não para mendigar. E quando você entende isso, começa a agir de forma diferente. As suas decisões se tornam mais ousadas, o seu coração mais generoso e sua mente mais criativa. Eu lembro de um homem muito bem-sucedido com quem trabalhei no passado. Ele tinha tudo: empresas, carros, status. Mas vivia repetindo uma frase que eu nunca esqueci: "Isso tudo vai acabar, nada dura para sempre." Ele acreditava nisso com tanta força que, de alguma forma, começou a criar o próprio declínio. As decisões erradas vieram em sequência, os negócios começaram a ruir, com o tempo, ele perdeu quase tudo. Não foi azar, foi colheita. Ele semeou medo com as palavras, e inevitavelmente, colheu aquilo em sua vida. Por outro lado, eu vi pessoas simples, sem recursos, transformarem o impossível em realidade. Um dos meus alunos vivia de salário mínimo, endividado, mas começou a aplicar o que aprendeu comigo e, principalmente,
o que a Bíblia já ensinava. Todas as manhãs ele declarava: sou próspero, porque Deus me criou para prosperar. Ele agia com fé, estudava, servia, economizava, sonhava grande. Em menos de 2 anos, ele abriu seu próprio negócio. Quando me contou sua história, ele disse algo que me tocou profundamente. Bob, quando eu mudei o que dizia sobre mim, tudo o que estava fora começou a mudar também. E eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer, porque vivi a mesma coisa. Houve um período da minha vida em que eu tinha perdido tudo: amigos, dinheiro, confiança. Eu estava sentado sozinho, olhando para uma pilha de contas e me perguntando onde foi que errei. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim quebrar. Eu disse em voz alta: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Toma a minha vida. Se ela ainda serve para algo, faz o teu propósito acontecer através dela. E foi ali, naquele instante de rendição, que Deus me mostrou algo que eu nunca esqueci. Riqueza não é sobre acumular, é sobre alinhar. Quando a sua mente se alinha com a palavra, e suas ações se alinham com a fé, o resultado é inevitável. Você próspera, porque está fluindo com o Criador, e não contra Ele. A prosperidade não é conquistada pela força, é manifestada pela concordância, quando suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes concordam com o que Deus diz sobre você. E é por isso que eu insisto tanto: observe o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Essas 3 dimensões são as engrenagens da fórmula da riqueza. Se você fala com fé, mas age com medo, há uma falha na engrenagem. Se pensa grande, mas vive murmurando, há um bloqueio. Deus opera em ordem. Quando o seu interior está em harmonia com a palavra, o exterior inevitavelmente se transforma. Eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Pegue um papel e escreva 3 colunas. Na primeira, anote tudo o que você tem falado sobre dinheiro, trabalho e vida. Na segunda, escreva o que a Bíblia realmente diz sobre esses assuntos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Na terceira, escreva uma ação que comprove essa fé. Se você diz Deus é meu provedor, então haja como alguém que confia. Pare de murmurar, pare de agir por desespero, e comece a semear com alegria. A ciência mostra que o cérebro precisa de cerca de 21 dias para criar um novo padrão mental. Então aqui vai o meu desafio. Por 21 dias, escolha viver pela fórmula da riqueza. Fale somente palavras de vida, elimine qualquer murmuração, agradeça pelo que ainda não tem, e tome uma pequena ação de fé a cada dia. Pode ser ajudar alguém, investir em algo que Deus colocou no seu coração, organizar suas finanças, ou simplesmente sorrir com esperança. Se você fizer isso, algo sobrenatural começará a acontecer. Você vai perceber que as oportunidades, que antes pareciam distantes, começam a se aproximar. As ideias vão fluir, pessoas certas vão cruzar seu caminho. Porque quando você muda a frequência da sua mente, o universo inteiro responde, e, acima de tudo, Deus honra quem semeia em fé. Lembre-se, a fórmula da riqueza não é um truque. É um princípio divino. Semeie com fé, declare com convicção e haja com coragem. Essa é a linguagem que o céu entende. Porque Deus não abençoa o medo, Ele abençoa o movimento. E quando você se move em direção ao propósito, o impossível deixa de ser um obstáculo e se torna apenas um degrau na caminhada rumo à abundância que Ele preparou para você. Sabe, depois de tudo o que falamos aqui, existe uma verdade que se destaca acima de todas as outras. Você é o Criador, junto com Deus, da sua própria realidade. As palavras que saem da sua boca, as crenças que você alimenta na mente e as ações que você toma todos os dias estão construindo o seu amanhã, tijolo por tijolo. A verdadeira riqueza não começa no banco, começa na alma. Quando você entende isso, quando coloca Jesus e a palavra no centro de tudo, o mundo ao seu redor começa a se alinhar. E se hoje alguma coisa dentro de você despertou, se uma voz pequena lá no fundo sussurrou é isso que eu precisava ouvir, então esse é o momento de continuar. Não pare aqui. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é o próximo degrau da sua jornada. O passo que vai te fazer subir mais alto, entender mais fundo e se tornar 1% melhor do que você é agora.
Obrigado por me acompanhar até aqui, por abrir seu coração e permitir que essa mensagem te alcance. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos continuar crescendo, passo a passo, fé por fé, porque Deus ainda tem muito mais para revelar a você.